Fala galera do Med em Desenhos, vamos para mais um vídeo. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa playlist de física, mais especificamente a nossa playlist de termologia, tá certo? Então hoje a gente vai falar sobre a dilatação dos líquidos. Vocês lembram que na última aula sobre esse assunto a gente falou sobre a dilatação em geral, em sólidos, né? Aquela coisa da barra e tudo mais. Hoje a gente vai precisar falar um pouquinho sobre a dilatação nos líquidos, até porque ela é um pouco diferente da dilatação dos sólidos. Então, a gente precisa primeiro ter uma ideia de que a gente vai voltar para o conceito de dilatação volumétrica, porque se a gente está falando em líquido, a gente está falando de volume, certo? Então, a dilatação volumétrica. E aqui na dilatação volumétrica, a gente vai entender o quê? Vou colocar aqui de novo para nós a nossa formulinha, a nossa relação da dilatação volumétrica, que a gente já conversou, que é o ΔV, que é igual ao volume inicial vezes o gama vezes ΔT. E esse gama, não se esqueçam que ele vale 3 vezes o alfa, certo? Aí aqui, pessoal, o que acontece? Eu vou desenhar aqui dois recipientes. E nesses recipientes, a gente vai colocar água. Tá? A gente tem um recipiente aqui. Aí eu vou desenhar o outro aqui. Ah, só para lembrar, pessoal, esse ΔT aqui da fórmula, ele não é tempo, tá? É temperatura. Não vão se confundir com isso. Se vocês têm, por exemplo, eu sempre tenho dúvida se é tempo ou é temperatura. Meu, escreve. Ou, por exemplo, você pode definir, por exemplo, temperatura sendo maiúsculo e tempo sendo minúsculo. Tipo, quando for ΔT de temperatura, é delta com o T maiúsculo. Ou quando for o tempo, é delta com o T minúsculo. Vocês podem fazer isso, tá, pessoal? Não tem nada que te impeça de fazer isso, tá? Deixa só eu reenquadrar vocês de novo aqui. Dá uma balançadinha aqui. Beleza. Então, tá aqui os dois recipientes. E agora a gente vai colocar água, né? Antes da gente colocar água, a gente precisa fazer aqui, nesse primeiro recipiente, uma imagem de aquecimento. Vou desenhar tipo uma velinha aqui. É claro, né, que uma vela jamais ia fazer um aquecimento que a gente precisa, né? Isso é óbvio. Mas é só pra gente ter uma ideia, né? Só pra gente fazer uma representação aqui. Vamos supor que essa velinha aqui tá aquecendo. Aí, beleza. A gente vai colocar água nesses recipientes. Então, suponham que aqui a gente tenha um nível de água. E aqui nesse outro, vocês percebem que esse aqui é o que tá aquecendo, certo? Tá vendo aqui a velinha, tu tá vendo que tá com o nível certinho aqui de água. A partir desse aquecimento,
quando o ΔT, que é o delta de temperatura, for maior que 0, quando acontecer esse aquecimento, vocês vão perceber que ele vai aumentar de volume. Acho que eu vou fazer um pouquinho mais pra cima aqui, pra não ficar tão discrepante. Tá? Ele aumenta esse volume e ele vai aumentar tanto que ele começa a cair. Ó. Né? Ele vai transbordar. Nosso próximo passo é entender por que isso acontece, né? E a gente vai entender também como isso funciona especialmente com a água, porque a água tem uma dilatação diferente dos outros líquidos. Mas na prática é isso, quando você esquenta um líquido, ele vai aumentar de volume, ele aumenta tão consequente de volume que ele chega a transbordar. E como que a gente vai chamar esse transbordamento aqui? A gente chama de dilatação aparente, tá? E daí aqui a gente precisa dizer que o gama desse líquido, ele vai ser maior que o gama desse outro aqui, tá? Então, beleza. A gente fazendo isso aqui, agora a gente precisa conceituar. Conceituar o quê? A gente precisa conceituar essa dilatação, né? Como que acontece essa diferença de volume. Porque tu viu que aumentou, teve uma diferença bem grande de um volume para o outro, né? Um aumento bem significativo. E é isso que a gente precisa conceituar. Então, vamos lá. Conceito. E como que é esse conceito? Deixa eu tirar a régua daqui. Vou colocar aqui mais pertinho para vocês enxergarem. Esse conceito é o ΔV de volume real vai ser igual o ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Aí tu vai falar pra mim, tá, mano, mas como é que eu calculo esses volumes que tu tá falando? Pessoal, vocês vão calcular igualzinho, vocês calculam como se fosse uma dilatação normal, né? Então, ele vai te dar os volumes, vai te dar o gama, vai te dar a temperatura, e tu calcula normal. No final, provavelmente ele te deu um valor e outro para você achar um terceiro, tá certo? Então, aqui a gente tem o volume real, que é igual ao volume do recipiente, mais o volume aparente, no caso, o ΔV desse volume. Aí, aqui, como que acontece? É a mesma coisa que eu falei, ó. A gente tem o V0, passando o caminhão, vezes o gama real, vezes o ΔT, que vai ser igual o V0 vezes o gama do recipiente, vezes o ΔT, mais o V0, o gama aparente, vezes ΔT. Aí tu concorda comigo que a gente tem volume e ΔT em todos os lados? Então, o que a gente pode fazer com isso? A gente pode cancelar. Cancela todos eles. E a gente vai ficar só com os gamas. Então, o gama real é igual o gama do recipiente mais o gama aparente, tá certo? Esse aqui é o nosso conceito. Aí agora, deixa eu devolver aqui para cima. A gente vai falar sobre a dilatação anômala da água. E aqui o legal é que a gente tem bastante exemplo de aplicação, sabe? No nosso dia a dia mesmo, pra gente analisar. Aí fica mais fácil da gente entender, né?
Pessoal, enquanto eu vou escrevendo aqui, não se esqueçam de se inscrever no canal, de curtir esse vídeo, de ativar o sininho de notificações para você sempre receber quando a gente postar um vídeo novo aqui. Sigam a gente lá no Instagram, @medindesenhos, que a gente sempre tá fazendo interações com vocês, postando dicas, uns IGTVs muito legais também. Então vale super a pena, beleza? Vou contar com vocês nessa. Tá certo. Como que acontece essa dilatação anômala da água? A gente vai perceber, vou colocar vocês mais pertinho aqui. A gente vai perceber que o aquecimento ele vai proporcionar aumento de volume, como a gente já viu, certo? Mas por que na água é diferente? Vocês precisam lembrar que a gente tem a densidade sendo a massa dividido pelo volume, tá certo? E a água tem uma densidade, assim como tudo tem densidade, certo? Só que a gente precisa entender que quando a gente aumenta ou diminui essa densidade, o volume vai aumentar ou vai diminuir, tá? Então, eles são diretamente proporcionais. Aliás, inversamente... Não, pera. São diretamente proporcionais, perdão. Aí, pessoal, o que faz com que a água tenha esse comportamento tão estranho? Que eu já vou mostrar pra vocês que comportamento é esse nas nossas aplicações. Tu vai lembrar comigo aqui da química que a água é H2O. Mas qual que é a geometria dessa água? Ela é angular, né? 104 graus, 4,5, eu acho, se não me engano. Beleza, tu tem aqui. Só que a água, a partir de 4 graus Celsius, ela vai ter uma geometria linear. Tá, mas que diferença vai fazer isso? Te acalma que eu já vou mostrar pra vocês a diferença, tá? Aí agora a gente vai entender como que isso funciona a partir de alguns gráficos, né? Alguns gráficos, um gráfico de volume e um outro de densidade. Então, vamos lá. Gráfico do volume. Ficou um pouco tortinho. Tá. O volume em centímetro cúbico e a temperatura em Celsius. Quais temperaturas a gente vai ter aqui? A gente vai ter 4 graus e, sei lá, 10. Mas esse 4 graus a gente precisa dele, tá? E aqui a gente tem 0. E aqui a gente tem o V0, que é o volume inicial. Aí aqui, como que vai funcionar? A gente vai ter aqui... Deixa eu fazer aqui só pra me guiar, ficar mais fácil. A gente tem uma parábola, na verdade uma hipérbole. E o que isso aqui significa? Que nesse 4 graus a gente tem o volume mínimo, né? E tu tá vendo que enquanto eu vou aumentando a temperatura, o volume vai aumentando também? Beleza. Aí agora a gente precisa fazer o gráfico da densidade. Deixa eu colocar aqui pra baixo que ali em cima vai ficar apertadinho pra vocês. Tá. Aqui a gente tem 0. Aí aqui é a densidade. E essa densidade é grama por centímetro cúbico. E aqui a gente vai ter a temperatura em Celsius. Aí tá. A gente tem aqui o 4 graus e aqui a gente tem o 10 graus. O que vai acontecer aqui? A gente vai ter aqui, pessoal... Ah, perdão, esqueci de colocar a densidade aqui. Que vai ser um gráfico assim.
que vai ser um gráfico diferente do outro, né, no caso. E daí vocês podem perceber que aqui em cima a gente tem a densidade máxima. D máxima. Então, o que que a gente observa aqui? Que a densidade, ela vai aumentar até o 4 graus, e conforme a gente for aumentando o volume, essa densidade diminui, ou seja, a água vai ficando mais leve, digamos assim, né? Esse não é um bom conceito, né, exatamente, mas só pra gente ter uma noção. Aí agora, pra gente finalizar a nossa aula, a gente vai falar sobre as aplicações, né? Vamos falar sobre essas aplicações pra gente compreender bem como que acontece essa dilatação. Pessoal, vocês já viram em filme, algo assim, imagens de lagos congelados? Pois bem, essa aplicação é muito interessante, porque às vezes tu tá assistindo, tipo, O Regresso, que não sei se tu já assistiu, é um filme forte, inclusive, cuidado se tu for assistir e tu for sensível. No Regresso, cara, está lá o menino, jovem menino DiCaprio, que já não era tão jovem assim nesse filme. Guri, ele tá lá no gelo e do nada ele cai no gelo. No caso, ele tava andando sobre o gelo e era um lago. E esse lago tava o quê? Tava congelado. E daí quando o cara cai no lago, tem água lá dentro. Daí ele fala, mas ué, o lago não tava congelado? Como que isso acontece? É isso que a gente vai explicar aqui. Uma moto, meus vizinhos, ótimos, perfeitos. Lago congelado, tá bom. Aí aqui nesse lago congelado, a gente tem aqui o calor. Mas já ficou torto isso aqui, né, guri? Não, mas tudo bem, relevo. Tá, a gente tem ali o calor, beleza. Supondo que aqui fora a temperatura... Aqui fora, né? Fora do lago a temperatura é 4 graus. Tá bom. Aí você vai perceber que quando a temperatura fora da água for esses 4 graus, vai ter um gelinho aqui, uma camadinha fina, e aqui a gente tem água, tá? E o que acontece? A gente vai ter aqui 4 graus e 6 graus, porque dentro da água não é tão frio quanto fora, certo? Porque a água ainda precisa ter esse comportamento de distribuir calor. Tu vai lembrar que a água vai transferir calor com o ambiente. Então, como que funciona? Esse 4 graus desce e os 6 graus sobe. Então, a gente vai fazer esse movimento, né? Que é a mesma coisa das brisas marítimas. A temperatura fria. A temperatura fria, ela desce e a temperatura mais quente sobe, né? Então, essa água aqui, ela vai estar a 6 graus Celsius, tá? Aí, quando a gente muda a temperatura para 2, o que vai acontecer? A gente vai ter uma camada mais grossa de gelo aqui. E daí a gente tem a água aqui, mas aqui, ó, vai estar congelado. Né? O fundo vai estar congelado, a borda vai estar congelada e dentro, no meio, ele vai ter água. Aqui, galera, vai estar 4 graus Celsius. Por quê? Porque o gelo é isolante, tá? E a água
congela de dentro para fora. Que foi o que a gente observou ali, né? Tá bom, beleza. Para a gente finalizar as nossas aplicações, a gente vai falar da garrafa de água no freezer. Tu nunca quebrou uma garrafa de vidro no freezer. Sabe quando tá no Natal, daí tu compra aquelas garrafas de Coca-Cola? E daí é uma garrafa de vidro, daí tu coloca ela no freezer. Quando tu vai abrir o freezer, ela tá lá, toda quebrada. Tu fala por que aconteceu isso? A gente já vai entender. Beleza. Aí tá. Supondo que aqui 6 graus Celsius, 4 graus Celsius, 0 graus Celsius. O que acontece? Lá no nosso 6 graus Celsius, a nossa garrafa aqui, ela vai estar preenchidinha. Por quê? Porque a gente comprou ela assim e ela estava lá no freezer. Colocamos ela lá. Aí, beleza. Quando a gente colocar ela em 4 graus Celsius, tu vai perceber que ela vai começar a contrair. Só que quem contrai aqui não é a água. Quem vai contrair aqui é a garrafa, tá? E daí, quando tu coloca em graus Celsius, o comportamento da água vai fazer o quê? O comportamento anômalo da água, ele vai fazer o quê? Quando tu tá lá em 0 graus Celsius, as molequinhas de água, elas vão começar a expandir. Então, o volume da nossa água, ele vai expandir. Tu lembra que aqui o volume da garrafa diminuiu? Aqui, quem expande é o volume da água. E como é que tu vai colocar uma coisa pequena dentro de uma coisa grande? Porque, por exemplo, o volume da garrafa tá pequeno, mas o volume da água tá grande. Não tem como. O que acontece? Quebra. Tá? Ficou apertado. Tá, não tem problema. Bom, galera, era isso que eu tinha pra falar pra vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido. Espero que tenha ficado mais claro aí pra vocês, na cabecinha de vocês. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Não se esqueçam de seguir a gente lá no Instagram, de curtir o vídeo e se inscrever no canal, beleza? Abraços, até a próxima!